nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora sobre um pouquinho da etnoteologia. Nós já escorremos aí um pouco desse assunto, né? Uma boa parte dela, a parte central. Aí nesse decorrer dessa etnoteologia, né? Como as etnias, como os grupos teologicamente, eles entendem a antropologia. Como é que a antropologia trabalha toda essa questão? Então nós partimos aí já daquele pressuposto da antropologia da cultura, da religião. Nós estamos entrando, discorrendo aí sobre a cosmovisão. Quando nós entramos na etnoteologia, nós temos que falar sobre a cosmovisão. O que seria a cosmovisão? Quando nós falamos de cosmos, nós entendemos de universo no grego, né? Cosmo, universo. Ou seja, o mundo, a visão. Como é que aquele grupo, como é que aquela etnia, ela tem a visão das coisas. Cada pessoa tem em si uma cosmovisão. Só que quando nós partimos para o pressuposto dentro da etnologia, é a cosmovisão que leva como é que você entende o surgimento do mundo, a vida, o surgimento das coisas. Então essa parte da antropologia na cosmovisão da etnoteologia, ela mexe com essa área, com essa questão. Como é que nós enxergamos a vida, como é que nós enxergamos o mundo, a criação, né? Aí nós partimos para aquela pergunta: Deus existe? Deus existe. Mas como é que Ele ordenou todas as coisas? Como Ele criou todas as coisas? Se Ele é o Criador, como que foi esse processo da criação? E esta questão da cosmovisão, ela vai ampliar dentro do conceito de cada um. E aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Aí nós temos, dentro da nossa postura, nós temos várias, né? Eu frisei alguns aqui. A cosmovisão animista, a hinduísta, a espírita e a católica romana. E depois a gente entra dentro da divergência, dentro do contexto evangélico. Quando nós falamos da cosmovisão animista, é aquele conceito de que eles entendem que a natureza, a própria natureza, a ação da natureza, eles usam o espírito da natureza como o agente criador do mundo. Ou seja, a terra é um espírito criador, a água é um espírito criador, o vento é um espírito criador. Então a visão animista, ela entra dentro desse pressuposto. E a visão hinduísta, ele já é dentro de um conceito de um círculo vicioso. Ou seja, para eles, o homem, ele está num ciclo de vida. Não é um ciclo que se rompe. É um ciclo em que a pessoa morre. Ela parece um pouco com a visão, com a cosmovisão espírita, mas é um pouco diferente. Dentro da cosmovisão hinduísta, eles creem que o homem nasce, ele vai morrer, mas ele vai nascer de novo. Ele não vai, como a visão espírita, reencarnar. Ele vai nascer novamente. Ele não vai reencarnar numa outra pessoa. Ele vai nascer novamente. Então fica aquele ciclo como sol, dia, sol, dia. Então o homem nasce, morre, ele nasce de novo, morre de novo. Fica aquele ciclo vicioso. Eles entendem a vida assim. Já a questão da cosmovisão espírita, nós já conhecemos, né, bem dentro do nosso país. Essa aqui é uma visão que ela está espalhada dentro do nosso contexto aí, sem muito assim, oculto. Não é oculto para muita gente, já está nas claras, né? Quando nós entramos dentro do conceito religioso, nós vamos trabalhar as religiões dentro do Brasil. Uma das predominantes é o espiritismo. Agora, na cosmovisão espírita, o homem, ele vai morrer, só que ele não vai ter um estado intermediário pleno na morte. Ele não vai passar pelo processo da ressurreição. Ele vai morrer e ele vai reencarnar em outra vida, em outra pessoa. Aquele mesmo espírito, aquela mesma pessoa em si como espiritual, ele vai deixar esta vida num processo de retornar a ela para melhorar os seus feitos. Então, dentro da visão deles, o homem ele está no processo de aperfeiçoação cósmica.
Ele nasce aqui, ele vem com alguns defeitos nesse nascimento, ele causa alguns problemas, e esses problemas vão impedir dele ficar na eternidade. Ele vai ser jogado aqui de novo, vai nascer numa outra pessoa, aí entra aqueles espíritos, né? A gente vai pegar dentro da Bíblia, que é aquela questão de consultar os espíritos, né? Aquela questão de consultar os espíritos que a Bíblia condena, essa questão de necromancia, e, né, onde eles vão consultar os mortos, necromancia, consultar os espíritos, consultar os mortos. Então eles usam essa prática. Aí vai na tal da mesa branca e o seu ente querido que partiu, ele supostamente, dentro desse conceito deles, ele entra na reunião e fala que está num lugar muito bom, que num lugar muito lindo. Nunca está num lugar ruim, né? Sempre está num lugar bom. Interessante, né? Nunca ele fala assim, eu estou sofrendo aqui no inferno, eu estou sofrendo, não, estou num lugar muito bonito. Todo mundo que morre aqui dentro só vai para um lugar bonito, um lugar de paz, de sossego. Mas depois o camarada reencarna, nasce em outra pessoa, para melhorar alguma coisa, mas não estava num lugar tão bom, por que não ficou lá então, né? Mas a cosmovisão deles é essa. E nós temos a cosmovisão católico-romana, onde a predominância delas é a questão da mariolatria, ou seja, a adoração a Maria. Maria é o centro da cosmovisão católica, tá? Isso foi elaborado depois com os concílios, com os pais das igrejas, que vão fazer aquela questão da canonização e daquele processo depois, e aí ela vai ser tida como aquela que foi assunta ao céu na sua virgindade, nunca cometeu pecado, era virgem, morreu virgem, sendo que a Bíblia vai dizer que ela teve outros filhos, né? É uma questão para outro estudo. Então essas cosmovisões aí, nós temos ali, ó, na cosmovisão animista, a visão é que a Terra governada pelos Espíritos, devido a essa percepção do mundo, tudo é regulado por essa crença. Temos aqui a cosmovisão hinduísta, ou hindu, a vida não está num tempo linear, começando com o nascimento e terminando com a morte, mas num termo circular, né? Só nasce, morre, morre, nasce, e fica aí a mesma pessoa passando por aqui. Na cosmovisão espírita, a reencarnação, o contato com os mortos, os espíritos, é algo natural. E dentro da cosmovisão católica, a Maria é a personagem principal do cristianismo e a que assume a memória cultural constante. Na cosmovisão humanista, o homem é o centro de todo o saber e de todas as coisas. Essa cosmovisão humanista, ela não está longe. Hoje, deixa eu voltar aqui. Essa cosmovisão humanista, hoje ela não está longe do contexto em que nós nos encontramos. Por que eu digo isso? Porque aqui, quando fala de humanista, é o ser humano no centro. Então aqui, se você pegar a pessoa o ateu, ele não acredita em Deus. Ele acredita no ser humano. Querendo ou não, né, porque todo homem, a gente vai na frente estudar sobre isso, todo ser humano, ele nasce dentro dele com o instinto de adorador. Todo ser humano. Adorador de Deus, adorador de ídolos, adorador de si mesmo, adorador. O ateu, ele é adorador do humano. Ele diz que não crê em Deus, não presta culto a nenhum Deus, nenhuma divindade, não presta nenhuma religião, mas ele é adorador do humano, porque ele exalta a humanidade. Então, a cosmovisão humanista, ela coloca o homem como centro de todas as coisas. Ele é o centro de todo o saber, de todas as coisas. Ou seja, o homem é o Deus que não se manifesta. Ele é o Deus que nasceu na cosmovisão humanista. E hoje nós temos, nós vivemos aquela questão de nós vivemos o antropocentrismo, não está longe
não está longe dali. Por quê? Porque hoje, se nós pegarmos, principalmente esses aqui, ó. Se nós pegarmos este grupo aqui, ó. Se nós pegarmos este grupo aqui, são os principais, os de ponta de linha, que trabalham isso aqui. A doutrina deles é baseada no antropocentrismo. Ou seja, é o homem no centro. Eu tenho que me preocupar como que o homem está. Eu tenho que me preocupar se o homem está bem, se o homem está mal. A minha visão era voltada totalmente para o bem-estar humano. É errado se a gente olhar por uma questão de necessidades, não. Mas se olharmos por uma questão dentro da cosmovisão aqui da etnoteologia, está errado. Porque o homem não pode ser o centro das coisas. O homem ele não é o centro do saber e nem de todas as coisas. Ele pode ser o que nós chamamos de, ó, vou fazer aqui mais ou menos isso. De quem? Da criação. Ele pode ser a coroa da criação, mas ele não é o centro da criação. Então, a antropologia, ela trabalha essas questões e nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós buscamos dentro das escrituras, como é que nós estamos nos portando dentro da nossa cosmovisão. Qual tipo? Eu tenho uma cosmovisão, você tem uma cosmovisão, você tem, outro tem. Todos nós temos uma cosmovisão. Nós podemos, às vezes, ter uma cosmovisão aparentemente igual. Mas vai chegar um percurso de algo, a apresentação de alguma temática, que é onde nós vamos colocar essa temática como isso aqui, ó. Doutrina. Vai chegar um momento que uma temática doutrinária vai nos dividir, vai nos separar. Por causa de quê? Da cosmovisão que nós temos. Então essa cosmovisão, ela tem que ser entendida em qual contexto que eu posso entender a cosmovisão de um povo, de um grupo. É no contexto que aquele grupo está. Eu não posso falar da cosmovisão de algo, de alguém, olhando pelo lado de fora. Lembra da questão cultural que nós trabalhamos, que é a antropologia cultural? Que os antropólogos, né, quando a antropologia ela surgiu, ela era uma antropologia de gabinete. Né? Nós falamos isso aqui, aquela antropologia que o desbravador feudal, o missionário jesuíta, ele voltava para a Europa com informações de certo grupo, e aquela informação, o estudioso, ele pegava aquelas informações, mas ele achava uma lacuna, tinha uma lacuna para ser preenchida ali. Tinha algo para ser, estava faltando algo. Então, para ele sanar essa lacuna, para ele fechar essa lacuna, essa brecha, o que ele precisou fazer? Ele precisou fazer aquela antropologia de campo, aquele estudo de campo. Ele teve que infiltrar dentro do contexto para entender a cultura daquele povo. E essa cosmovisão, ela é a mesma coisa. Às vezes nós olhamos para um comportamento, nós olhamos para uma certa doutrina, nós olhamos pelo lado de fora. E a gente tem aquela preconcepção, ou aquele pré-julgamento, ou aquele preconceito, não preconceito de repulsa, mas de você já ter um conceito estabelecido dentro de você, que te faz chocar com a cosmovisão de alguém. Então a etnoteologia, ela vem trabalhar isso para que a gente possa entender como
que eu entendo o mundo, como você entende o mundo, como é que nós entendemos a vida. Nós não podemos entender a vida com uma cosmovisão distorcida da realidade que ela é, que é o caso do antropocentrismo. É uma realidade que está aquém do fato. Eu não posso pegar um caso isolado, fazer desse caso isolado um centro. Isso é um caso isolado, isso é um fato com alguém. Não é algo que está para predominar. Então esse antropocentrismo, ele faz com que isso predomine na mente dos demais. Então, se você prospera, se você está bem, todos esses que estão fora da sua realidade também têm que estar bem. Porque se ele não estiver bem, ele não está bem com Deus. Na cosmovisão dele, se a pessoa está pobre, se a pessoa está doente, se a pessoa está desempregada, ela está fora de Deus, ela não tem a presença de Deus, o Espírito de Deus não está nela, porque ela está vivendo uma vida, dentro desse termo aqui, entre aspas, miserável, uma vida de falta, uma vida sem paz, uma vida de desemprego. Então ela está faltando, nessa cosmovisão deles, o que está faltando? Está faltando Deus na vida da pessoa. Mas não é assim que funciona. A coisa não funciona assim. É uma cosmovisão distorcida de um fato real, que a gente vê que dentro das Escrituras você não vai encontrar um apoio. O próprio Jesus, ele quando Jesus, aquela mulher quebra aquele vaso, aquele perfume se espalha por toda a casa, né? Judas chega, Senhor, mas que desperdício! Não poderia ter vendido esse perfume dado aos pobres? O Senhor, qual foi a resposta de Jesus? Vocês sempre terão os pobres. Podereis sempre fazer bem aos pobres. Mas o que ela fez aqui, vai ficar para a memória sua. E onde este evangelho for pregado, será contado o que ela fez nessa noite. A cosmovisão de Judas era acabar com os pobres. Jesus falou, não, o pobre vai existir sempre. Sempre vai existir pobre. E aí? Como é que eu faço? Se Jesus está dizendo que sempre vai ter pobre, eu não posso me conformar com a vida de pobre, mas se eu sou pobre, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo para sair dessa situação. Mas que eu vou ficar rico, isso aí é regra. É uma regra que se eu não trabalhar, se eu não me esmerar, se eu não estudar, eu tenho que fazer por onde chegar lá. Não vou simplesmente entrar aqui, dobrar os meus joelhos, Deus, eu creio que o Senhor é dono do ouro e da prata, e a partir de agora eu sou rico. É uma cosmovisão, isso é uma cosmovisão. Tá? Nós vamos ter outros conceitos aqui. Então essa cosmovisão humanista, ela olha para o ser humano como centro, aí a cosmovisão teológica. Na cosmovisão teológica, entendeu? A cosmovisão é o ponto de partida para estabelecer um ponto naquela cultura pessoal e naquela mentalidade formada a verdade transcultural do Evangelho de Cristo. Como assim uma verdade transcultural? Nós estamos falando de algo transcultural, então você está pegando uma cultura fora da sua realidade. Essa palavra transcultural, ela vem de algo além da sua cultura, além do seu conhecimento, do seu entendimento. Então, quando ele está dizendo sobre essa realidade transcultural, uma das questões é essa questão aí que a gente mostrou. Aí, eu tive até pensando no fato que eu particularmente, isso é particular de minha, quando eu enxergava com os olhos dos outros, tá? Quando eu enxergava com os olhos dos outros, eu, na minha caminhada, naquela sede de ser santo, que o homem tem que ter essa sede, não pode perder essa sede de ser santo, mas às vezes essa sede de ser santo nos faz criar doutrinas humanas, que não são doutrinas bíblicas, não é um costume bíblico, vamos colocar assim, um conceito bíblico, um costume bíblico, uma regra bíblica.
Não. São coisas que são tiradas de textos que não tem nada a ver com a situação da coisa, e nós somos levados a uma cosmovisão de alguém e segue aquilo cegamente. Sabe qual que era a questão? Até era simples. Barba. O crente que vai para o céu não pode ter barba. Não é porque você tá, não, mas... Falar que agora. Né? Quando eu entrei no evangelho com essa sede de ser santo, rapaz, quando dava um fio de cabelo aqui, eu já, nossa, eu estou em pecado. Ai, meu Deus, ficava doido. Mas aí, como é que a Bíblia coloca isso diante de nós? E aí eu apanhei alguns textos bíblicos aqui, dentro dessa cosmovisão, porque nós estamos falando aqui, ó. Uma cosmovisão é o ponto de partida para estabelecer um ponto naquela cultura, ó, pessoal, naquela mentalidade transcultural. Ela parte de um pressuposto pessoal do pensamento de alguém sobre uma cultura. Mas qual cultura? Aí quando você vai para o Evangelho, falando da questão da barba, eu peguei até frisei os textos aqui, que eram justamente os textos que não tinham nada a ver com a coisa, que na cultura, tira a transcultura aqui, na cultura judaica, se você olhar a cultura judaica, na época em que Abraão ainda não havia atravessado a Mesopotâmia, ele estava dentro de um contexto semita, cananeu, um contexto cananeu. Dentro da cultura, barba é questão de honra. O homem ter barba naquela época era uma questão de honra, era ser honroso, era ser uma pessoa que era aplaudida dentro da sociedade. Não se media o caráter do homem pela barba, mas se honrava pela barba que tinha. E nós temos alguns textos aqui, fiz questão de anotar alguns textos aqui, por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 20. Isaías capítulo 7, versículo 20. Qual era a visão aqui, nesse versículo, essa questão da barba, nessa época que era tão honroso, que se uma pessoa tivesse a sua barba, você queria humilhar uma pessoa, arrancava-lhe a barba, arranca-lhe a barba, nessa época aqui. Olha aí, ó, o que ele vai dizer aqui, ó. Naquele dia, refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça, os cabelos, os pés, até a barba totalmente tirará. Então Deus está fazendo uma comparação de como era humilhante para o homem ter a sua barba raspada. Então Deus vai fazer o uso dessa parábola de palavras, ou seja, dessa colocação comparativa de que Israel seria humilhado como uma pessoa que é humilhada quando lhe é arrancada a barba. Aí nós temos 2 Samuel 10, 4. 2 Samuel 10, 4. Foi quando os valentes de Davi foram humilhados.
vou ler todo o texto para a gente entender, que eu vou ler a partir do versículo 3. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 3 e diante. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Hanum, porventura, honra Davi a teu pai, a teus olhos? Por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconheceres esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum, o servo de Davi, e lhe rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu. O que fazendo saber o Davi, então enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Era tão humilhante ter a barba cortada, que Davi, ele não deixa os seus valentes entrar dentro da cidade. Por quê? Porque o povo ia ver eles humilhados. Eles iam ver que eles tinham a barba raspada como sinal de humilhação. O único momento que o homem, assim por livre e espontânea vontade, que ele raspava sua barba, ele mesmo raspava, é quando ele estava triste, quando ele passava por um luto que ele não suportava. Então, nessa tristeza, nessa angústia de alma, ele então fazia o que? Ele raspava a sua barba de tristeza, de angústia. Tá? Isso aí nós temos Isaías 15, 2, mostra esse fato. Vai subindo a Bagítia de Bom e aos lugares altos, a chorar por Nebo e por Medeba, Moabe, Uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Isso aqui era porque eles passariam pelo fio da espada, então eles... Tá vendo como é que é? Era justamente este texto aqui, um dos textos que era usado na minha época para dizer que a barba tinha que ser raspada. Quer dizer, era uma cosmovisão, é um texto fora de contexto, na verdade. Então, se nós observarmos, né, aí a gente vai lá para o Salmo 33, né, que vai falar que o óleo sobre a barba de Arão. Então, para essa época, algumas traduções, acho que na nova tradução de hoje, atualizada, quando vai lá no livro do profeta Isaías, que vai falar do sofrimento de Jesus, uma das questões que vai ter lá é de ser arrancada a barba. Vai ser uma humilhação. Né? Então, quando a cosmovisão ela é pessoal, dentro de uma mentalidade transcultural, ela é perigosa. A cosmovisão ela não pode inferir, ela não pode entrar dentro de um contexto que ela não está correta. Ela tem que ser coerente. Uma cosmovisão coerente é aquela cosmovisão que você vai encontrar nela os fatos reais da vida. Né? E nós vamos ter a cosmovisão da criação. Vai ter um choque, tá? Vai surtir um choque nessa questão da cosmovisão da criação. Por quê? Porque aí vai entrar aquela questão mitológica. Ó, teologia é a ideia, o pensamento, o conhecimento que o homem tem acerca de Deus. E a religião é a prática desse conhecimento. Nele o homem expressa em atitudes, ações e hábitos o que esse conhecimento de Deus produz nele. Então, quando eu vou para o conhecimento de Deus, dentro da religião,
Eu vou fazer isso através da minha cosmovisão da pessoa de Deus, como eu conheço Deus, de que forma que eu conheço Deus, ela vai se desenvolver em mim a partir da sua base religiosa e da prática. Né? Nós, não tem lá, a Bíblia nos diz que conheçamos e prossigamos, né? O profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Só que esse conhecimento não é um conhecimento do papel, do que leio. É um conhecimento de atitude. Atitudes, ações e atos. Por quê? A minha cosmovisão, o jeito que eu enxergo Deus, o jeito que eu enxergo a pessoa do Criador, ela tem que mexer com as minhas atitudes, ela tem que mexer com as minhas ações e com os meus hábitos. Porque eu não posso chegar num conhecimento de Deus com uma cosmovisão de que Deus, ele está, né? Ele está, claro, metafisicamente ele está nos céus, mas espiritualmente ele está dentro de nós. Ele está em nós. O Espírito de Deus está em nós. Deus está em nós. Mas eu tenho que conhecer no relacionamento das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus hábitos. Existem hábitos, vou colocar como práticas, né? Práticas que eu, na minha cosmovisão de Deus, eu tenho que desenvolver essas práticas para eu ter uma intimidade, um relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo de Deus. Exemplo disso é João 2,6, então, pode dizer? Leia. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aí? Boa. Bom texto. É prática, ele já deixou o exemplo. Né? Jesus ele já nos deixou o exemplo. E nós vamos para dentro dos textos bíblicos, das doutrinas bíblicas, nós temos o quê? Nós temos a bússola, o norte. Nós temos, vou colocar dentro desse conceito aqui, a ideia teológica de como eu vou praticar essas ações, esses hábitos dentro da religião, para eu desenvolver o meu relacionamento com Deus. O que eu faço na minha cosmovisão de cristão, como cristão, a cosmovisão que eu tenho de cristão, particular minha, ela me aproxima de Deus ou ela me distancia dele? A cosmovisão, se nós vemos aqui, tá vendo? Cada um tem um pressuposto de como enxergar a vida. Nós partimos para o pressuposto teológico, entendendo que, quando a gente usa o termo teologia, eu já até frisei isso aqui, a gente tem que tomar o cuidado. Quando a gente escuta a palavra teologia, a gente pensa de Bíblia, a gente pensa de Jesus, Espírito Santo, os apóstolos. Não, mas teologia é um desenvolvimento da pessoa de Deus. Esse povo aqui, ó, eles têm teologia. Mas é a teologia dentro da cosmovisão deles. É uma teologia. Então, no caso, tipo assim, entre o modo e costumes deles também, né? Modo, costume e doutrina, vamos supor, da igreja, igual. Católica tem uma doutrina, a espírita tem outra, nós temos outra doutrina, então é uma visão dentro da doutrina da... Exatamente. Essa é a cosmovisão deles. Mas como é que eu filtro essa cosmovisão? Como é que eu filtro ela? Aí eu filtro dentro das doutrinas bíblicas através disso aqui, ó. Práticas, atitudes, atos e ações. Então, se eu tenho dentro da... Porque, querendo ou não, essa vai usar. Essas duas aqui até que não. Mas o conceito deles aqui são mais filosóficos e mitológicos. Esse aqui é mitológico, tá? Esse é mitológico. Este envolve um pouco de mitologia, mas de filosofia. Tá? Uma filosofia hinduísta. Da questão lá de Siddhartha Gautama, de Krishna, aquela coisa toda.
Agora, esses dois aqui, por mais que o fundador dessa, aqui eu não tem nem como colocar um fundador, porque querendo ou não, tá, gente? Querendo ou não, essa aqui é uma igreja também judaico-cristã. Quando eu digo judaico-cristã, eu digo por que judaico-cristã? Porque o surgimento dessa religião, ela vai partir do judaísmo como o cristianismo é. Tá? Quando a palavra católica, na verdade, quando nós dentro do nosso preconceito, reprisando, quando eu digo preconceito, não estou falando de repulsa, não, estou falando de já ter um conceito pré-estabelecido. Dentro do nosso preconceito estabelecido sobre a palavra católica, a gente pensa em imagem, adoração a ídolos, paganismo, mas nada disso, porque na verdade a palavra católica é uma palavra que quer dizer universal. Tá? Ela quer dizer universal. Essa palavra quer dizer universal. Então, quando diz católica romana, então ela é uma igreja universal romana. Por quê? No período que Jerusalém está dominada pelos romanos, desenvolve a cultura. Antes dos romanos estava quem lá? Quem estava antes dos romanos? Lembra de Alexandre o Grande? Os gregos. Os gregos estão antes dos romanos, certo? Nós temos os gregos. Gregos não, né? Gregos. Nós temos os gregos. Os gregos têm uma cosmovisão, eles têm uma cultura, só que eles estão dominando um país que é monoteísta. É um país monoteísta, é uma cultura monoteísta, é um povo que adora um Deus único e verdadeiro, crê nesse Deus único e verdadeiro, faz tudo por esse Deus único e verdadeiro. Aí entra uma cultura grega. Esta cultura grega, ela vem com o seu politeísmo. Então, a cosmovisão, aí vai acontecer isso aqui, ó, cadê a palavra? Estava na outra, né? Transcultural. Então, de uma visão, passa a surgir uma visão transcultural. Vai haver uma transformação da cultura. Vai haver se é que eu posso colocar assim, uma miscigenação da cultura. Por quê? Porque alguns pensamentos gregos, costumes gregos, vão ser incutidos no meio do povo. O povo será helenizado por Alexandre o Grande. O que é helenizado? A língua grega vai se tornar a língua oficial do reino. Então eu tenho no tempo de Jesus, eu tenho o aramaico, eu tenho o hebraico pouco falado, um pouco do aramaico, eu tenho o grego, eu tenho o latim, no tempo de Jesus. Essa cultura grega, ela vai trazer uma influência. Nós temos essa influência onde? Do livro que eu escrevi. Eu tenho, cara, já vendi todos. Devia ter guardado, mas eu vou produzir mais. Entra a questão do anjo, de João 5, do anjo do tanque de Betesda. Ali tem uma ação divina de Deus, mas ali tem um pensamento mitológico grego, que é o Asclépio ou Esculápio, que segundo a cultura grega, ele curava através das águas. Né? E aí quando os aleijados, coxos, cegos, marginalizados, iam para o templo em busca do milagre, crendo em Deus, o sacerdote muito santo, o que ele vai fazer? Não, eles vão macumunar a nossa festa. A festa é santa, eles não podem entrar, porque dentro da cultura, um coxo, uma pessoa que tinha defeito físico, ele não podia adentrar o templo para prestar um culto, para adorar. Então o que os sacerdotes fizeram? Tem um anjo curando, de ano em ano ele desce no tanque de Betesda e cura aquele que entrar primeiro. Então o moço vai descer para lá ou vai ser levado para lá. A gente faz uma conjectura para pregar o tempo da coisa, né, do moço. E ele está lá 38 anos e não foi curado. Ele faz alguns argumentos que quando a água é agitada, desce outros antes dele.
descer outro antes, não quer dizer que aquele que desceu antes saiu curado. Não quer dizer que desceu e foi curado. Porque próximo, quando Herodes o Grande reconstruiu, é o Herodes do primeiro século antes de Cristo, tá, gente? É o primeiro século antes de Cristo, na época de Cristo ele ainda é rei. Então ele vai reconstruir o templo, que vai ser conhecido como Templo de Herodes, mas ele vai fazer uma homenagem. Nós temos aqui o templo, tá? Nós temos aqui o templo, certo? Nós temos aqui o templo. Aí ele vai fazer uma homenagem para Ana, a esposa de um general. O que ele vai fazer? Ele vai construir a igreja de Santana. Aqui, ó. Do ladinho do muro do templo. Ele constrói aqui a igreja de Santana aqui, ó. Só que essa igreja de Santana, ela tinha dentro dela uma piscina, um aqueduto. E de ano em ano, essa piscina tinha que ser lavada. Só que quando o templo foi derrubado, construiu-se o aqueduto de baixo. E aqui estava o tanque de Betesda. E o aqueduto passava como se fosse esses riozinhos que a gente tem por aí, né? Hoje você passa aqui na Cardoso, antigamente aquilo ali era um córrego, né? As casas tudo despencando. Aí a prefeitura veio e fez aquele serviço bacana, mas ainda tem um córrego ali de baixo. Mais ou menos assim. Ele resta, ele constrói isso tudo, mas isso aqui foi feito. Nós temos o tanque aqui, né? Guardado pelos alpendres, né? Os alpendres aí. Aí de ano em ano tinha que lavar. Aqui. Quando os gregos chegaram, eles construíram. Oh, Jesus! Eles construíram um altar para Asclépio. Ou Esculápio. É a mesma coisa. Asclépio ou Esculápio. Só que na revolta, na guerra, como ele curava pelas águas, tinha um tanque. Tinha um tanque ali. Aí derrubou tudo. Herodes o Grande veio e fez, derrubaram o altar do Asclépio, Herodes o Grande veio, reconstruiu tudo. Aí de ano em ano tem que lavar. Tem que lavar a piscina da igreja de Santana. Abria-se a comporta, a água vinha. Já ouviu falar em tromba d'água? Tem uma água parada aqui. A força da água vinha e aí agitava a água. Era esse anjo aí que balançava a água. 38 anos, não só ele, mas um monte de gente. Aí Jesus, a Bíblia diz que indo para Jerusalém, Jesus desceu ao tanque. E vai curar o moço. Quando ele diz assim, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Porque a crença do Esculápio era grande. Então quem estava lá, quando a água soltava, se a água balançava, jogava na frente, jogava o camarada de cabeça para baixo, sabia lá. Então eles não esperavam, se pé minha vez, não tinha esse negócio de minha vez não. Era igual o queimão da Casa Bahia. O povo já está na porta, mas quer abrir a porta, quem estiver na frente passa por cima. Tem que ficar esperto. Então era isso aí. Mas isso aqui desabona, isso aqui, eu conhecendo esse fator histórico, eu conhecendo esse fator mitológico, porque não deixa de ser um fator histórico, esse fator mitológico, esse fator histórico, eu pergunto, isso aqui desabona, isso aqui desfaz do texto sagrado, desfaz do Jesus histórico, da história que está ocorrendo, tanto com este homem quanto com a cura que Jesus vai realizar? Não, gente. O problema é esse, que as pessoas vão para a internet, pegam esse tipo de informação, tá vendo? Não falei que a Bíblia está cheia de erro. Não tem nada de erro aqui. O milagre aconteceu, Jesus fez o milagre, Jesus não precisou chegar e falar assim, eu vim confrontar o Asclépio. Não, Jesus foi mostrar que ele é Deus na terra. Aleluia! É isso aí, ó. Então, aqui voltando aqui, não, nós falamos de uma coisa que eu ia explicar, já está um monte de coisa aqui, maravilha. Isso que é bom. Então, quando a gente está falando que eu estava aqui, universal. Então, católica universal romana. Igreja católica romana, igreja universal romana. Por quê? Porque quando chegou aqui, tinha os gregos aí, veio os romanos,
Aí surgiu a língua aqui, ó, misturou a língua, ficou o quê? Greco-romana. Greco-romana. E depois todo mundo conhece a história da igreja. Vão querer construir a Basílica de São Pedro na Itália. E aí nessa época aí, a igreja já está unida com o Estado. Quando fez o concílio de Nicéia, se me falha a memória, a igreja uniu com o Estado, passou a ter poder político. Nesse poder político, ela começa a mandar em tudo e desmandar. E aí surge aí a igreja católica, nesse contexto aí. Ah, então os católicos estão certos mesmo. A igreja católica foi a primeira igreja, não foi. A igreja primitiva, ela não se... Aqui começou divisão, a questão o nome fácil aqui, misericórdia, deu um branco aqui, seu nome é de nome mesmo, né? Como é que a gente fala? Denominacional. A questão denominacional, ela começa aqui. Aí começa a dar nome pro grupo. Tá? Por quê? Porque dentro dos pais da igreja, que são os bispos, aí começa aquilo lá que a gente falou, né? Sobre as línguas, os materiais, o cânon. Aí começa aquilo. Na época começou a surgir um monte de ensinamento. Então a igreja precisava filtrar aquilo. Como vai filtrar? Vamos elaborar o cânon, a doutrina, aí os bispos vão se unir para isso, e isso aí começa. Aí surge a igreja católica, aí surge a ortodoxa, que vai sair daqui, e aí por aí vai. Mas o fundador, a primeira igreja se chama Igreja de Jesus. Não tem primeira, não tem última, não tem segunda, não tem terceira, o resto é denominação. Nós somos o corpo de Cristo. Então usar o termo, você é um católico, eu sou católico, todos nós aqui somos católicos. Nós fazemos parte da Igreja Universal. Fala isso aí para dentro da igreja. Fala isso. Chega lá no ponto e fala assim, eu sou católico. Eu disse, você não converteu, então gente, ó. Igreja Universal, ou seja, é todo o corpo de Cristo na terra. Tá vendo como é que a gente tem uma... Mas até os próprios católicos mesmo não sabem disso. Aí fala, na igreja católica foi a primeira. Não, foi o primeiro nome dado. Em questão de denominação. Mas e aí vai vir os pais da igreja, reforma da igreja. Aí é denominação que está surgindo. Aí não é questão, porque católico, todos aqueles que são cristãos, né? Que crê na doutrina judaico-cristã, católico, gente. Católico. Aí você fala um trem desse aí, até em alguns cursos teológicos, que os caras só podem jogar pedra. Porque tem medo, né? Tem medo. Nós não estamos aqui para ter medo, nós temos que aprender. Nós temos é que aprender. E graças a Deus por isso. Então, visão espírita. Prática, Deus produziu nele cada sistema cultural e religioso traça um caminho para o homem expressar. Expressar o quê? Acabou aí? Opa! Acabou. Para o homem expressar sua crença e prática religiosa. O que é isso aí? Cosmovisão. Então, como é que nós enxergamos? Como é que nós vamos enxergar o mundo, a vida, a pessoa de Deus, a própria Bíblia? Qual a minha cosmovisão da Bíblia, do texto bíblico, do ensinamento bíblico? Qual que é a minha cosmovisão? Vai depender. Vai depender se você enxerga com a coerência sua ou com a expressão particular de alguém. Tá? Então, o norte, está até frisado ali, né? Está até frisado, deixa eu ver se é nesse texto aqui, está frisado isso.
Bíblia é um mapa cultural e teológico do povo de Deus. E nela está contido o ensino de toda a teologia. Padrões culturais, ó, tá vendo? Padrões culturais. E comportamentos aplicáveis. Comportamento aplicável ao povo de Deus. Esses padrões culturais aí vai depender da forma que eu enxergo o texto. Tá? Por quê? Porque ela é um manual teológico. Ela é um manual teológico e antropológico. Ela é um manual teológico e antropológico. Por que o termo que é dela ser um manual dessa forma? Porque eu tenho que entender ela na visão teológica, mas não esquecer que dentro dessa visão teológica, dentro da Bíblia, eu tenho a questão antropológica. Eu tenho o antropos, o homem ali, dentro da ação. Eu tenho o homem ali no conjunto operacional do costume do povo. Né? Dentro do próprio Israel, na época de Davi, dos reis, havia até formas diferentes de falar. Como aqui no Brasil, né, o mineiro tem uma forma de falar, vamos falar assim, uma gíria, vamos colocar dentro desse termo vulgar. Tem a sua expressão de falar, a sua gíria de falar, o seu costume de falar. Você vai no Rio de Janeiro, eles têm outra. Você vai no Espírito Santo, outro. Você vai no Maranhão, outro. Então, mas não está tudo dentro do Brasil. Não é tudo Brasil, não é tudo brasileiro. Se for ter uma guerra aqui, vai sair exército de tudo quanto é lugar do Brasil. Mas é tudo brasileiro. Um falando ai, um falar tchê, o outro falar e aí, mano, e esse monte de coisa. Mas é o quê? Vai estar todo mundo dentro de uma coisa. Não, nós somos brasileiros, independentemente de qual seja o nosso costume aqui. Eu tenho esse costume, você tem aquele. Então, o manual teológico, nós temos que entender isso aqui, ó. Nós temos que ter essa visão. Por quê? Porque quando eu vou ministrar numa igreja que ela tem uma cosmovisão, ela tem um ensinamento que eu, na minha particularidade, não concordo, eu tenho que levar a palavra de Deus com muito cuidado. Porque quem tem que doutrinar é o pastor de lá. Agora, se eu estou no meio, que eles falam, eles têm a mesma cosmovisão que eu. Eles falam a mesma língua que eu. E eles não estão sendo coerentes com aquilo que eles aprenderam junto comigo, aí eu tenho todo o direito. Dentro do conceito teológico, de me expressar. Pode estar errado, é assim que diz, é assim que nós aprendemos, e está escrito assim. Então não é uma questão particular, pessoal, é uma questão de você estar dentro do convívio seu, você está dentro daquela cosmovisão cultural da sua congregação, da sua igreja, do seu ministério. Então você tem que ser coerente com o que você vive lá. Tá? Mas aí quando eu vou para outro meio, dependendo da cosmovisão que eles têm, eu não posso ir lá para arrebentar. Agora, se Deus te usar, arrebenta tudo. Deixa o pau quebrar. Mas eu, na minha por isso que tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que ter a certeza. Aí já fujo aqui só para dar uma pincelada. A gente tem que ter certeza de ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Porque quando a gente está em comunhão com Deus e Deus quer falar num lugar onde se priva ele de falar, ele vai falar. Então não vai ser o seu conceito teológico, não vai ser o seu conceito cultural, vai ser a palavra de Deus, vai ser o próprio Espírito Santo que vai te impulsionar, te iluminar a expressar essas palavras para trazer alguém ao quê? Ao manual. Ao manual, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o mapa cultural. Porque, querendo ou não, gente, a Bíblia está cheia de cultura. As cartas paulinas e não paulinas,
elas são escritas, inspiradas por Deus, justamente por causa disso aqui, ó. Uma teologia antropológica. Por quê? Porque Paulo ele vai estar combatendo doutrinas erradas, doutrinas falsas. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, em suas epístolas, eles vão estar combatendo erros teológicos, devido ao quê? A culturas antropológicas, mitos. Nós vamos entrar na parte do mito aqui, na próxima aula aqui. Na próxima aula a gente entra na parte do mito. Mas é isso aí. Aí a gente vai continuar essa questão da cosmovisão e partir para a visão do mito. Então, ela é o manual teológico e antropológico aos adoradores do único Deus vivo e verdadeiros. Na próxima aula a gente entra nessa questão de cosmovisão dentro dos mitos e teorias da criação. E a coisa já vai espremendo como é que se enxerga a criação. Né? Deus nos abençoe.